Bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui. É um evento para mim muito afetivo no sentido do afeto, do sentimento, e também afetivo no sentido de que me afeta bastante, né? Ouvir os colegas enfim, isso tem efeitos no trabalho da gente e também afetivo porque encontro professores que se tornaram colegas que se tornaram professores, então é muito prazeroso estar aqui. Eu queria só situar esse texto surgiu através de conversas com o Marcos Barbai e a Juliana Cavallari, que tem um convênio entre a Univas e o Laboratório de Estudos Urbanos, que é justamente sobre a questão do sintoma e das possibilidades de articulação entre análise do discurso e psicanálise. E foi a partir de conversas com os dois que eu produzi esse texto, e a partir de uma fala do Lacan que nos mobilizou e que, enfim, fez a gente pensar algumas coisas, que chama de sintoma o que vem do real. E também, ao lado disso, a gente tentou pensar, aí mais do ponto de vista da análise do discurso, né, como se poderia observar o texto como um sintoma de processos histórico-discursivos. Né? Então, isso era um pouco o panorama em como a gente começou a pensar. É claro que, assim, só queria frisar que não se trata de interdisciplinaridade, porque, do meu ponto de vista, se deixar interrogar pela psicanálise e se deixar interrogar pela análise do discurso e ver que tipo de pergunta se pode produzir a partir dessas interrogações que ambas causam, é bem no sentido que aqui a gente estava falando mesmo, né, da parceria. E também não é complementaridade, porque eu estou pensando que não falta nada para a análise do discurso, nem falta nada para a psicanálise. Quer dizer, não se trata de tentar complementar o que faltaria em um dos campos. Né? Então, é bem por aí. Agora, a questão do sintoma me pareceu importante porque seria um lugar em que a questão da política e a questão do discurso poderia ser observada nisso que, enfim, o Lacan chama várias vezes de corpo falante. Né? Quer dizer, o sintoma como um lugar onde você tem a política e o inconsciente, não é, funcionando. E aí eu queria começar por Freud, né? Porque Freud começa pelo corpo, porque ele começa pela histeria. Né? Porque a histeria produzia um mal-estar justamente para a medicina, porque não se encontrava uma etiologia orgânica, não se achava uma lesão. Muitos médicos diziam que a histérica era uma mentirosa, né? Ela mentia, não é? E o Freud vai estudar com o Charcot, e o Charcot é o primeiro a dizer, olha, isso não é uma mentira, né? Tem alguma coisa aqui na histeria, ele vai pensar no termo de uma lesão funcional, não é anatômica, etc. Mas o Freud, a partir do Charcot, vai avançar um pouco, porque ele, digamos, vai dizer, ele não diz isso, mas a gente pode interpretar assim, o Charcot para quando ele se depara com o mistério da histérica, ele vai dizer, esse mistério tem a ver com o sexual. Né? E Freud decide ir para aí. Né? Agora, uma outra coisa importante que eu queria ressaltar nesse começo da histeria é que o Freud aprende também com as histéricas. Né? Basta a gente se lembrar de um dos primeiros casos clínicos que a histérica literalmente pede para que o Freud pare de falar. Você precisa parar de ficar me explicando o que eu tenho e ouvir o que eu tenho a dizer. Né? E o Freud se dá conta disso. Então, o Freud aprende com as histéricas a ouvir. Do mesmo modo, o Freud ensina as histéricas a falar. Quando ele vai para o campo da associação livre, etc. Quer dizer, como se pode falar do desejo? Não é? É um certo tipo de fala, né? Que atua na psicanálise. Não é? Bom, pulando um pouco aí, quer dizer, esse Freud que está ouvindo as histéricas, ele está percebendo ali um desejo, mas um desejo que de certo modo está eclipsado e que aparece no corpo como um sintoma, né? Quer dizer, uma implicação subjetiva. Como pensar isso que parece um nó de palavras? Não, Lacan vai dizer isso, um nó de palavras, parece um nó de palavras, está amarrado, né? Como pensar isso no momento, que aí eu estou pensando agora a contemporaneidade, em que você tem eu chamo de conluio entre o capital e as tecnociências. Né? Porque o Lacan vai falar de um nó de palavras que só pode ser desfeito por palavras. Não é?
Mas como pensar isso nesse momento da contemporaneidade, em que a gente tem a primazia das terapias cognitivo-comportamentais, né, psiquiatria orgânica, enfim, né? Ontem, conversando justamente com a Kitty, eu estava pensando se não tinha uma palavra, porque tem sempre esse problema da tradução do Freud, né? Como traduzir mal-estar e tal. Eu fiquei pensando se não tinha uma palavra em português de uso mais frequente para mal-estar, e tem um orientando aí, o Fábio, né, que é baiano, ele, numa disciplina, ele falou da sofrência, né, mas isso está circulando, é a sofrência, né, tem música sobre a sofrência. Eu fiquei pensando se não era uma boa tradução, a sofrência, não é? De qualquer modo, essa sofrência tem a ver com como ela é nomeada, como esse mal-estar é nomeado, não é? E eu fiquei pensando assim, de um ponto de vista discursivo, né, da análise do discurso, acho que tem uma pergunta interessante, que é como esse mal-estar é nomeado numa relação com a memória e com as condições de produção. Que nomes se dão a esse mal-estar, não é? Do lado da psicanálise, eu acho que tem uma pergunta interessante, porque no tratamento psicanalítico se trabalha com a nomeação que o sujeito traz. Quer dizer, o modo como ele nomeia o seu mal-estar já é o tratamento, já é o início de tratamento, né? O modo como ele consegue enunciar esse mal-estar. E aí eu queria falar de 2 exemplos que estão no livro novo do Christian Dunker, que é a Lógica do Condomínio, Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. Um deles é de uma família que tem que levar um avô para o hospital por causa de uma emergência. E, enfim, tem toda aquela coisa dos protocolos e guias, ver se o convênio autoriza ou não os exames, e precisa decidir o que esse senhor tem, o que não tem, precisa dar um nome para isso. E, num certo momento, esse senhor percebe que o médico está lendo prontuário, conversando com o assistente, quer dizer, tem uma questão ali de... Precisa se dizer o que esse sujeito tem. E ele diz assim, doutor, não precisa se preocupar, eu sei o que eu tenho, chama-se 87 anos. Então, isso, ele nomeia, né? Uma outra questão é do Primo Levi, quando ele começa a ter um sonho repetido, que ele começa a contar, nesse sonho ele começa a contar para as pessoas o que ele tinha sofrido nos campos de concentração. E as pessoas começam a ficar muito entediadas e saem da sala. E ele tem esse sonho repetido às vezes, né? E aí, se a gente pensar na psicanálise anglo-saxã do pós-guerra, se diria que o Primo Levi estava com neurose de guerra. Mas esse sonho significaria isso. Se fosse hoje, né, nessa psicologia contemporânea, ele sofreria de estresse pós-traumático. Não é? De qualquer modo, o que me interessa, e eu estou citando o Dunker, a nomeação normativa de um sintoma é terrivelmente redutiva em relação ao domínio de experiência que ela comprime e generaliza. Não é? E acho que esse é o problema que se tem na discursividade das neurociências, das psicologias. Não é? Bom, só comentar que o meu trabalho, tanto de mestrado como de doutorado, foi sobre nomenclatura gramatical brasileira, quer dizer, não tem nada a ver com isso, né? Mas era uma questão interessante porque o que causava mal-estar é que cada professor usava a terminologia que bem entendia, ou seja, havia nomes demais. E o Estado precisava intervir fazendo uma economia desses nomes. Né? Era uma questão, claro, política, não é? De fazer prevalecer um certo discurso da gramática sobre outros, né? Mas a questão é, tem nome demais na gramática. É interessante porque se a gente vai olhar para o DSM, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, você tem uma operação inversa. O DSM cada vez traz mais nomes. Cada vez que ele é relançado, você tem mais nomes, mais categorias, não é? Que é o contrário do que aconteceu com a NGB. Então, por exemplo, para ficar só na seção de transtorno depressivo, e eu não vou citar todos, vou citar alguns desses transtornos depressivos, a gente tem transtorno disruptivo de desregulação do humor, transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno depressivo persistente, transtorno depressivo maior, com ansiedade, e transtorno depressivo maior com características místicas. Mistas. Poderia ser mística também. Bom, tem mais transtornos nessa rubrica, não é?
Mas o que me interessa aí é que a cada um o seu sintoma, como convém na democracia capitalista, não é? E é interessante notar que a própria categoria de transtorno surgiu como uma reação aos DSMs anteriores, que eram mais vinculados tanto à psiquiatria dinâmica e à psicanálise, que foram considerados teóricos demais. Como no caso da NGD, o problema era político e a solução adotada foi a mesma. Os DSMs posteriores teriam um caráter ateórico, isso aparece no DSM, ele tem um caráter ateórico. E do diagnóstico diferencial se passa para o diagnóstico estatístico e da etiologia para um quadro de comportamentos. Então, quer dizer, se muda, digamos, a própria, pensando já em termos de análise de discurso, a própria formação discursiva predominante do DSM se altera completamente, não é? Bom, um colega, o José Horta Nunes, que trabalhou muito com dicionário, né, ele mostra que na história do Brasil você tem no início, né, você tem uma relação dos dicionários que é palavra-coisa, isso passa depois para palavra-palavra, né, na história da colonização, e parece que no DSM a gente passa para comportamento, nome e pílula, porque se trata disso, né, que você sabe qual é o transtorno, né, e o nome desse transtorno para poder prescrever uma medicação. Não é? Nessa aliança entre o capital e as tecnociências, se trata de abolir o conceito de sujeito em favor de uma vaga noção de indivíduo e de produzir medicamentos para doenças cuja descrição beira o cinismo. Se no campo da política é justamente o debate político que sai de cena para dar lugar à gestão, como estamos vendo, no campo do psiquismo também se trata da gestão, mas agora da gestão do sintoma. E sintoma nessa formação discursiva não é algo que possa ser lido no campo da decifração de uma verdade subjetiva, algo que remeta a uma escuta, que conduza a um questionamento. Não há aí nenhuma opacidade. O sintoma ele precisa ser eliminado. Passamos do sujeito ao cérebro, do cérebro aos laboratórios, dos laboratórios às pílulas, e assim vai se abandonando toda a negatividade que Freud havia descoberto no corpo humano, seu mal radical, seu mal-estar na civilização, sua relação alienante com a linguagem, o discurso do inconsciente e a inutilidade de toda a profilaxia. Da escuta do sofrimento das histéricas, das excitações do obsessivo e da riqueza delirante da psicose, passamos para ritalina, sertralina, alprazolam, fluoxetina e cloridrato de trazodona. Que espaço há para o dizer do sujeito nessa boca que assim que se abre e recebe um comprimido? Em 1958, ao falar de uma psicologia reduzida a um empirismo vulgar, Canguien nos alertava para a constituição de um campo que ele nomeava como sendo de uma filosofia sem rigor, uma ética sem exigência e uma medicina sem controle. Lacan soube ouvi-lo, e foi para escapar dessa redução do humano ao comportamental que buscou reler Freud, sequestrando-o de uma leitura baseada no eu, na consciência e na normalidade. Nessa travessia, Lacan nos conduziu uma reflexão sobre o conceito de sujeito, que, como salienta Michel Plon, e as palavras são do Plon, não tem subjetividade. Ele não se subjetiva. Ele não existe de outra forma a não ser representado por um significante para outro significante. O que vai de encontro a toda a teoria do signo, a toda a teoria semiológica. O sujeito da psicanálise não é, pois, uma entidade concretizável, um sujeito geograficamente, economicamente determinado. Ele não é sujeito da sociologia, da história ou da política. Ele não é de forma alguma similar ao indivíduo ou ao ser filosófico. Ele se desvanece no instante mesmo de sua enunciação. É a esse sujeito que se desvanece no instante mesmo que surge que a psicanálise volta o seu ouvido. Isso implica uma prática, a prática da análise, que por sua vez implica numa forma de laço social inédita até Freud. É justamente essa forma de laço social que se encontra sob o risco com o triunfo da aliança entre o capital e as tecnociências. E no lugar dessa aliança, o sintoma não é nada mais que um traço facilmente legível, tão legível que não resta nada senão apagá-lo. Mas se o sintoma é aquilo que o sujeito tem de mais real, como diz Lacan, o inconsciente irá emergir provocando cortes no discurso, provocando falhas, esvaziando o que se diz com lapsos e xistes, mas também com repetições e articulações significantes que produzem furos nos sentidos e escapam aos ouvidos de quem fala. O sujeito do inconsciente, aquele que sempre surpreende, aquele que nunca está onde se supõe estar, aquele que comparece como um piscar de olhos, que é efêmero, que não sabe o que diz,
que nem mesmo sabe que vai falar, ou que nem sabe que está, no exato momento em que comparece falando, tem a sua estrutura como pura descontinuidade. Constituído e tomado na língua, o sujeito falante fala. Encontra-se em meio à espessura do sistema, no tecido do desejo do outro, inserido no jogo que lhe é opaco dos significantes que faltosamente o constituíram e que produzem ilusoriamente sua relação com o mundo. O sujeito fala e só depois se dá conta do que disse com seus lapsos e xistes, marcas que denunciam a presença do sujeito do inconsciente como descontinuidade no real, ou seja, naquilo para o que não há palavras, sendo inominável e irrepresentável. No curto e efêmero espaço do lapso, ali se pode apontar o real do inconsciente, sem nome, sem substância e sem sentido. E nem mesmo o significante de um nome próprio significa o falante como tal no mundo. Seu nome próprio faz parte desse jogo de significantes que deslizam, está inserido em um sistema que porta uma ausência e não traz um único significado. Seu nome próprio faz parte de uma fantasia que o constitui em sua realidade psíquica, e seu significado está atrelado aos sentidos imaginários que ele pode produzir a partir dessa inserção no jogo significante. Bom, não haveria, portanto, um único significante que representaria o sujeito em si. O que eu queria ressaltar nesse momento é isso. Como para a psicanálise é importante pensar o sujeito como esse espaço intervalar entre significantes, não é? E aí, é claro, eu compreendo muito bem e sofro o incômodo de me perguntar isso, de quais são as relações possíveis entre o sujeito do discurso e o sujeito do inconsciente, como isso pode ser articulado, etc. Não é? O que me interessa aí é que o Lacan vai insistir em vários momentos esses três registros, né, ou três instâncias, o simbólico, o imaginário e o real. Né? E o Lacan vai definir o real como impossível. E vai definir o impossível como aquilo que não cessa de não se escrever. Não é? O que me interessa é esse caráter de repetição, quer dizer, não é simplesmente aquilo que não se escreve, é aquilo que não cessa de não se escrever. Há uma repetição aí, né? E há algo de uma repetição que fracassa sempre. Né? Acho que isso poderia remeter muito à questão do mal-estar, né? Essa repetição destinada a fracassar. Não é? Ao mesmo tempo, o real em Lacan, ele não é uma esfera pré-discursiva, não é? Uma categoria ontológica, no sentido de que ele é um efeito do simbólico. Né? Ele é algo que o simbólico expulsa para adquirir consistência. E aqui eu cito o Gide, quando ele retoma Lacan, ele diz: no real não falta nada. Toda percepção de uma falta ou de um excesso implica um universo simbólico. Né? Acho que isso é interessante também para tentar articular essa relação entre real na análise do discurso, real na psicanálise, não é? Bom, o que me interessa aí é que se o real é algo, o próprio Pechet fala isso, com o qual a gente se depara, que a gente tropeça, não é? Quer dizer, algo que de alguma maneira eu não consigo integrar à rede simbólica, isso vai organizar os sintomas de que o sujeito vai padecer. Isso nos leva para muito longe disso que se chama transtornos, que aparecem nos DSMs, não é? E é por isso, inclusive, que a psicanálise pode existir. Por quê? O que a psicanálise pode oferecer enquanto tratamento é a travessia do pior, não é? Porque a realidade psíquica pode ser alterada desde que o ser falante, que sofre em seu corpo, aceite se submeter a dizer, sem ter o que dizer, sem saber o que dizer. Nesse semi-dizer, a expressão do Lacan, a verdade pode ser dita, mas com a condição de que consideremos, como diz Lacan, que nenhuma evocação da verdade pode ser feita se não for para indicar que ela só é acessível por um semi-dizer. Semi-dizendo, o sujeito irá aprender que a fantasia é a sustentação do desejo e que é nessa fantasia que reside a sua verdade particular. Nesse ponto, o sujeito toca o real, não é? Para a psicanálise. É tudo isto que se põe a perder no conluio farmacêutico, produzindo efeitos em todo o campo social. Como salienta também Michel Blom, no campo da medicina, o ver e o mensurar ultrapassam a escuta e o diagnóstico. No campo da educação, à idade da criança atribui-se a suposição de determinar performances mensuráveis. E no campo da política, aparecem as técnicas de gestão e de comunicação.
Seguindo ainda o mesmo autor, podemos pensar em dois grandes combates teóricos e políticos pela sobrevivência da psicanálise. O primeiro na defesa de Freud da análise leica, em que Freud procurava subtrair a psicanálise de sua colonização pelo saber médico. O segundo combate está no tempo de Lacan, e a questão era impedir a assimilação da psicanálise a um psicologismo. Talvez estejamos no momento de um terceiro grande combate, e este certamente tem um peso, a manutenção da categoria de sujeito, com todas as implicações teóricas, clínicas e políticas que essa categoria tem. Tu és isto, dizem-nos as campanhas publicitárias, os modelos gerenciais de educação, a receita médica que nos chega rapidamente das mãos do médico. Tu és isto. Ouvimos calados e identificados a um nome, a um comportamento e a um sofrimento no catálogo. Tu és isto. Recebemos um nome que nos iguala, parametriza e nos torna reconhecíveis. Um caleidoscópio de nomes no qual vamos girando ao saber das circunstâncias políticas. Na psicanálise também existe o tu és isto, mas ele tem outro lugar. Eu cito agora o texto do Lacan, no Estádio do Espelho. Não há no sentimento altruísta nenhuma promessa para nós, que expomos à luz a agressividade subjacente à ação do filantropo, do idealista, do pedagogo e do reformador. No recurso que preservamos do sujeito ao sujeito, a psicanálise pode acompanhar o paciente até o limite estático do tu és isto, em que se revela para ele a cifra do seu destino mortal, mas não está em nosso poder de praticantes levá-lo a esse momento em que começa a verdadeira viagem. Retomo esse trecho para indicar que no saber médico e sua aliança com o capital, nas máquinas de nomear contemporâneas, o tu és isto indica o ponto onde a viagem termina, sem sequer ter sido esboçado o seu começo. É uma diferença de letra, do estático com S ao estático com X. O X de uma questão que poderia ser feita nesse lugar. E que poderia levar o sujeito a uma relação renovada com o seu corpo, na medida em que o modo como ele fala de seu sofrimento é constitutivo desse sofrimento. Mas no corpo-organismo visto pelas tecnociências, trata-se apenas de corrigir um desequilíbrio hormonal, químico, genético. Nunca se trata de um corpo falante. Esse corpo umedecido, então, só pode recusar a pílula que lhe oferecem e produzir sintomas cada vez mais enigmáticos, na medida em que não há quem os aceite ler ou ouvir. Já não se fazem mais histéricas como antigamente, porque também já não se fazem mais médicos como antigamente. O corpo sofre na medida dos discursos disponíveis. Era isso que eu tinha para trazer. Obrigado.